Fala, galera, estamos aqui em mais um episódio do podcast Pode Crer. E, gente, hoje eu tô aqui com duas pessoas. Hoje é em dose dupla. É um casal maravilhoso que eu acabei conhecendo esse ano. Eles são do ramo imobiliário. E, gente, eles foram do 0 ao milhão. Tem uma baita história que eles vão compartilhar aqui com vocês hoje. E vai ser muito legal, porque tudo que eu aprendi já com eles, eles vão compartilhar aqui com vocês também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, sejam muito bem-vindos, William e Nara. Obrigada, Cami, pelo Obrigado. convite. Imagina. Gente, assim como a maioria, acho que está assistindo, não conhece ainda vocês, primeiramente eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem também um pouquinho a história, porque, gente, eles são um casal, então eu queria que vocês contassem como vocês se conheceram e em que momento vocês decidiram empreender juntos. Legal. Tá, pode se apresentar primeiro, fica à vontade. Ladies first. Bom, meu nome é Inara Leão, tenho 24 anos, estou aí no ramo imobiliário desde 2019. O meu primeiro contato aí foi com uma construtora, né? E foi onde eu conheci o William. A gente tinha uma amizade bem bacana, né? Um ano depois a gente se reencontrou, ele estava em outro momento, eu também. E aí foi onde começou, né? Ele já tinha a ideia um pouco antes de abrir uma própria imobiliária, né? Uma das coisas que eu admiro muito nele, ele é muito persistente, né? Ele vamos, faz acontecer e vai, acontece. E desde 2020, né? 2020 que as coisas começaram a caminhar e hoje estamos aonde estamos, graças a Deus, crescendo a cada dia. Temos hoje mais de 60 pessoas, né? Contando com colaboradores, pessoas registradas dentro da empresa. Estamos crescendo bastante a cada dia, aumentando os setores, alcançando muitas pessoas, né? Através do nosso trabalho. E a gente sempre posta lá no nosso Instagram, inclusive, a nossa rotina, nosso dia a dia, né? Que é o corretor William Duarte e a corretora Inara Leão. A gente está sempre postando lá as conquistas da nossa equipe, contando um pouco da nossa história também. Inclusive, deixo o convite aí para todo mundo seguir a gente e acompanhar a nossa história, a nossa trajetória. Que legal. Legal. Eu sou o corretor William Duarte, tenho 26 anos, sou nascido e criado aqui em Votorantim. Tem entonação ruim aí. Hoje eu moro lá no Vanel para ficar mais próximo do trabalho, né? Comecei na corretagem, não lembro quantos anos eu tinha, 5 anos atrás, tinha 21 quando eu comecei na corretagem. Caí de gaiato lá. Tamo aí. Graças a Deus, trabalhando bastante, conquistando bastante coisa, né? A Inara contou, a gente se conheceu numa construtora, mas foi muito rápido, né? A gente se conheceu, não deu um mês, né? Não, nem isso. No que ela entrou na construtora, eu tava desligando pra montar a minha imobiliária, daí a gente ficou mais de um ano sem ter contato. Aí depois coincidiu de se encontrar de novo, aí fluiu e tamo aí. Que legal. Desbravando o mundo. E é notável, porque vou até contar pra vocês como é que eu conheci eles, gente. Lembra que eu sempre falo, né? Pra quem me segue lá no Instagram, eu sempre falo que as redes sociais, gente, é uma vitrine, né? De 24/7 ali. São 7 dias, 24 horas que você pode colocar o que você quiser e todo mundo vai estar te vendo, né? Legal. Então, o que acontece? Eu vi o Instagram do William e eu vi ele tava, né, bombando lá e muito conteúdo e muita coisa legal acontecendo. E eu falei, gente, quero saber quem que é essa pessoa, quero saber o que ele tá fazendo. Depois que eu acabei conhecendo a Inara também. E aí eu comecei a ver, falei, gente, os dois têm muito impacto nas redes sociais. E isso é muito importante hoje, porque para você ser visto, né, as pessoas, você precisa estar sempre presente. Então foi assim que eu conheci. Eu falei, putz, e aí, gente, tem uma coisa que eu acho legal compartilhar. Às vezes a gente admira alguém, né, que a gente ainda não conhece. E a gente fica ali só, né, admirando e não vai atrás. E eu mandei uma mensagem pro William e falei, William, queria conhecer um pouco mais sua história e tal. E aí eu fui lá na empresa deles, conheci, né, a equipe e tudo mais. E eu achei maravilhoso tudo. Porque, gente, estamos falando de duas pessoas super jovens aqui, né? Muito. E já conquistaram muitas coisas. Então, assim, do pouco tempo que a gente se viu, se encontramos aí em alguns momentos, eu já aprendi muito com eles. Então, por isso que eu convidei vocês aqui, gente. Porque eu acho que a bagagem que vocês trazem nesse pouco tempo de experiência, tem muita gente que está há anos no mercado aí, que ainda não entendeu como é que funciona. Sim, né, legal. o negócio. E eu lembro, gente, que uma das conversas que eu tive com eles,
o William contou pra mim, né, que foi muito difícil. Porque o que acontece? O ramo imobiliário, gente, ele é muito desafiador. Né? Então, vocês que estão aí sabem mais do que eu. Mas eu já tive uma imobiliária também. Eu sei o quanto é difícil, porque não é uma coisa que, vou vender todo dia, vai entrar dinheiro todo dia. Tem uma certa sazonalidade. Às vezes entra mais, às vezes entra menos. Sim. Então, tudo depende, né, do mercado. É muito dinâmico. E aí, o que acontece? Eu lembro que o William falou, nossa, foi muito difícil no começo. Por quê? Né? Ninguém te conhece. Às vezes, você tem que ter uma autoridade, principalmente pela idade até... E aí, apesar de ser difícil no começo, eu queria que você contasse um pouco para mim, William, o que fez você não desistir até a primeira venda? Porque eu sei que é muito difícil, né? Tipo assim, a gente fica pensando, fala, nossa, não deu certo hoje, nossa, as contas... E as contas vindo, né? Então, assim, dá esse desespero e é natural quando a gente começa um negócio. E eu acho que o ramo imobiliário dá mais desespero ainda, porque é muito mais difícil você vender uma casa do que, vou vender um produto aqui, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho essa experiência aí pra gente. Legal. Olha, foram várias coisas, né? O primeiro foi os muitos nãos. Quanto mais não eu ouvia, mais eu queria o sim, né? A Inara comentou, eu sou bem determinado para as coisas que eu quero, então... Se eu quero algo, eu faço um desenho, eu entendo o que eu preciso e corro atrás. Se eu ouvir um não, eu desvio, vou por outro caminho, mas eu vou conseguir o que eu quero. Então, cada não que eu ouvia, para mim, era um combustível a mais para eu ter o sim, né? Outra coisa era a realidade financeira. A gente veio de uma realidade financeira muito pobre, né? A gente é 4 filhos, meu pai e minha mãe, a gente cresceu a vida toda em 2 cômodos, telha de eternite, rua de terra, na favela do Tatiana. Então, eu olhava aquilo, meu pai pedreiro, minha mãe faxineira, eu não queria aquilo. E quando eu conheci a corretagem... Você decidiu mudar, né? Eu vim da indústria, né? Na indústria, dentro da indústria que eu trabalhei, das pessoas que estavam à minha volta, não tinha pessoa com muita grana. Mas na corretagem já era o contrário. Eu já entrei vendo uma galera com muita grana. Eu falei, não, o que esses caras fazem tá dando certo. Então, é isso que eles fazem. Eu fui tentando até dar certo. Mas era muito claro pra mim que uma hora ia dar certo. Assim, nunca pensei em desistir. Mas tive que pegar muitas vias, né? Um exemplo... Como a gente não tem salário, corretor de imóveis, aí como eu não vendia, eu ia trabalhar de gesso com meu irmão é gesseiro, ia trabalhar de pintura, ia trabalhar de servente com meu pai, fazia um dinheiro, colocava uma gasolina e voltava para corretagem mais alguns dias. Legal. No final do ano eu entreguei panfleto. A imobiliária que eu estava trabalhando, eles fizeram uns panfletos que só podia entregar em portaria de condomínio, aí tinha que pegar o nome do porteiro, o telefone, o endereço, tinha que fazer um checklist lá. E eles pagavam R$1 por panfleto. Eu rodei todos os condomínios de Sorocaba. Todos, final de ano. Que era um panfleto, na verdade, era um calendário de virada de ano. Aí eu rodei todos, mano, de a pé, no solzão, todos. Ganhava R$1 por panfleto. Mas o dinheiro que eu fiz foi o necessário pra eu colocar gasolina, pra eu continuar trabalhando na mesma imobiliária pra fazer, até fazer a venda. Então, pra mim, foi muito nítido. E até hoje é assim. As coisas que eu quero, pra mim, até hoje é assim. Nem tudo acontece como eu quero, mas eu dou a volta, vou por outro caminho até fazer acontecer. Eu não aceito muito não. Eu sou muito fã. E acho que envolve também a questão da fé, né, gente? Acredito muito. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque quando a gente tem fé em algo, nada para, gente. Com certeza. Né? E qual que é o problema? A maioria acaba parando no meio do caminho, porque a fé se perdeu em algum momento. Sim. E isso que você falou, William, é importante também, porque às vezes, gente, se o seu negócio ainda não está no nível que você precisa e você precisa pagar algumas contas, às vezes a pessoa já desiste do negócio e vai fazer outra coisa. E não necessariamente a gente consegue fazer, né, uma dupla jornada ali. Gente, eu fiz dupla, tripla, quádrupla jornada por muito tempo na minha vida. Então, assim, quem me conhece sabe disso. E aí, hoje, eu conquisto um monte de coisa, o pessoal olha pra mim e fala, acha que foi fácil, que foi sorte. Mas a gente sabe que não é isso, né? A gente tem muito trabalho por trás e ninguém vê os bastidores, né? Então, é legal você contar o que você fez para não desistir do seu sonho. Na verdade, eu acho que é mais disciplina, né? Com certeza. Porque, poxa, a gente pensa assim, quando a gente trabalha para uma empresa, para uma pessoa, para uma terceira pessoa, a gente consegue ter horário para entrar, horário para almoçar, horário para voltar, horário para sair, sempre cumprindo aqueles horários. E a partir do momento que você se vê como autônomo, seja no ramo imobiliário ou qualquer outro ramo, quando você se vê como autônomo, você acaba perdendo essa disciplina. Então, você entra a hora que você quer, você sai almoçar, tira 2 horas de almoço. Sim. Você entra trabalhar meio-dia, depois do almoço. De manhã eu vou me dar o luxo de ficar um pouquinho mais, né? Ou então, chega muito tarde, sai muito cedo. Não entende que é um trabalho de segunda a sábado, se for necessário, até no domingo, né? E às vezes a pessoa vai um dia sim, 2 não. Então, a disciplina é realmente você virar a chave e entender que aquilo depende muito mais de você do que qualquer outra pessoa,
né? E que você sabe que se você fizer a diferença, você vai ter resultado. Sim. A parte da corretagem é basicamente isso. É você ter disciplina, né? Entender que aquilo, o seu trabalho, os seus ganhos só depende de você. E também você pegar dicas, que nem a gente sempre bate bastante na tecla lá com a galera, viu? Fazem isso, faz aquilo, posta mais. Sabe, vai fazendo diferente, porque se o seu colega tá tendo resultado por estar fazendo isso, se você fizer, automaticamente você também terá os mesmos resultados, né? Sim, com então certeza. É disciplina. Tem a questão da disciplina, a constância, né? Igual você falou, de você estar nas redes sociais, isso é importante, tudo na vida, né? Quando você tem constância, você acaba tendo mais resultados. E também comprometimento, tá? Gente, eu preciso contar pra vocês que hoje eles estão em dia de fechamento. Nem fale. Eles poderiam simplesmente falar assim, Camila, não vai rolar, né? Vamos deixar para outro dia. Último dia do mês. Só que isso, gente, mostra o quanto vocês são comprometidos. Sim. Então eu honro muito, de verdade, isso, que vocês estarem aqui hoje. Porque eu sei o quanto é difícil, né? Dia de fechamento, vocês têm que estar aí, uma equipe enorme que vocês Nem fale, têm. eu confirmei a agenda umas 5 vezes. Camila, você tem certeza, né? Gente, vocês têm certeza? Vocês precisam de mim, né? Porque tem certeza mesmo, né? Então, obrigada mais uma vez. A gente que agradece. E eu tava falando, né, que vocês são muito jovens. E eu queria até perguntar pra você, Inara, o que você já enxergou, se vocês já enfrentaram em algum momento algum preconceito, no sentido assim, chegou um cliente ou um parceiro, algum fornecedor e olha pra vocês e fala assim, nossa, mas você que trabalha aqui, você que é a dona, você, né? Porque assim, eu não sei se aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Por isso que eu pergunto. E às vezes as pessoas chegam, né? Olha minha carinha de menina e não dão nada. E eu falo assim, nossa, mas... E eu lembro até hoje, uma cliente ligou. Não, mas eu queria falar com a gerente, com a dona. Eu sou eu. Aí a pessoa ficava até sem graça, sabe? Então, assim, infelizmente ainda tem um pouco desse preconceito, mas a gente vê que isso tá mudando, né, com o tempo. Por quê? Porque a gente vê que os jovens estão cada vez com um gás ali, uma energia de fazer acontecer as coisas. Mas me conta aí, como é que é essa experiência com vocês? Olha, eu acho que não sei o William, mas falando por mim, eu acho que o preconceito, muitas das vezes, ele não era muito direto, né? A gente, às vezes, ficava sabendo que uma pessoa se afastava ou ia buscar outras oportunidades e depois a gente ficava sabendo, mas ele fez um comentário, né? Imagina, eu tenho 30 e poucos anos, vou trabalhar para uma pessoa de 26 anos, 24 anos. E o que eu sempre trago bastante, inclusive para as equipes lá dentro, é a gente se portar. A gente ter postura, né? Ter pulso firme, saber falar, saber... Assim, você chegar próximo do seu cliente e ele conseguir enxergar em você o que você é o dono. Né? A autoridade. Que você é o dono, que você é o corretor ali que não chegou ontem, né? Que você é o corretor que já tá ali há um tempo, que você sabe do processo. Então, acho que a postura, a sua imagem, ela também diz muito disso. Eu acredito que preconceito ali diretamente de alguém ofender a gente, eu acredito que não, né, Will? Você lembra de algum episódio? O que eu acredito é que no começo tinha um pouco. Hoje em dia não tem mais por causa do resultado, porque ninguém julga resultado, entendeu? Então, o que eu vejo hoje em dia, acontece ainda bastante, de quando chega e fala, pô, o William é o dono, a Inara é a esposa do William e tal. Na hora que vê a idade, a pessoa tem um impacto positivo, de falar, pô, tudo isso aqui são deles, de forma positiva. Já no começo, não, porque como não tinha essa estrutura, não tinha esse resultado para mostrar, então... A pessoa chegava, já via uma estrutura que estava no início. Aí via ainda uma molecada trabalhando. Então, eu acredito claramente que teve muito, sim. Mas resultado é inegociável. Então, ninguém julga resultado, ninguém aponta resultado. Se a gente está crescendo, se a gente está estourado no mercado, não importa quem é o dono. Exato. E eu sempre falo isso também para quem me assiste e tal. Porque, gente, o que acontece? Isso que você falou também é extremamente importante as pessoas entenderem, né? Tem muita gente que quer pegar um atalho, né? Então, assim, como é que eu faço? Mas tem como você quer... E eu falo, gente, é um processo, né? Não tem assim, eu quero ficar milionária do dia pra noite, eu quero ser famosa do dia pra noite. É tudo um processo. Se hoje eu tô colhendo frutos, é porque eu plantei lá atrás. Não é de agora, sabe? E aí tem a questão, né, que eu até falei no último podcast que eu tava com um terapeuta e a gente tava falando sobre isso, sobre a gente ter sacrifícios,
né? A gente tem sacrifícios. Então, a gente, às vezes, né, as pessoas não sabem o quanto a gente sacrifica o nosso tempo, né? Tudo. Às vezes, até família. Às vezes eu deixei várias vezes, quando eu estava na faculdade, de ir em aniversários dos meus familiares. Já perdi formatura. Por quê? Porque eu tinha que estudar. Porque eu tinha que me formar. Então, assim, isso ninguém vê, né? E aí, quando a gente começa a dar resultados, não tem como as pessoas não te notarem. Sim. Então, já aconteceu comigo de eu entrar numa empresa, eu tinha 21 anos, e eu tinha entrado na Electrolux, e eu era a única mulher do time, assim. E aí, acho que teve umas 3 pessoas, gente, na primeira semana que eu estava lá, que virou pra mim e falou assim: ah, você é filha de quem? Ai, meu Deus. Falei, gente, eu não sou filha de ninguém, não conheço ninguém aqui dentro, eu tô aqui por mérito meu, né? Então, assim, só que a maioria, às vezes, enxerga, né? Principalmente mulher, a gente acaba tendo, às vezes, um pouco de preconceito, né? Mas, assim, é muito legal a gente mostrar isso. Por que eu tô aqui? Porque eu mostrei resultado, porque a gente faz as coisas acontecerem, né? E quando a gente dá resultado, as pessoas começam a notar. Sim. Né? Então, eu recebi um convite essa semana que eu ainda não contei pra ninguém. Mas por quê? Porque eu dei muito resultado essa semana. A pessoa me chamou e falou assim, viu? Preciso te dar uma oportunidade. Falei, Que nossa, legal. com certeza. E assim, não fiz pensando em que isso poderia acontecer. Eu fiz de forma genuína, a pessoa viu o resultado e me chamou. Sim. Então, assim, não vou dar spoiler aqui, que depois vocês vão acompanhar lá nas minhas redes A sociais. gente vai ficar olhando. Não vou contar. Mas assim, gente, quem tá me acompanhando vê o quanto de coisas eu tô conquistando por causa Sim. disso, gente. A gente gera resultados, as pessoas começam a notar. Não começou ontem, né? Exato. Tem com toda uma certeza. história por trás. Uma dica que eu aprendi esses dias e que eu gostaria de compartilhar em cima do que a Inara falou de disciplina, você também falou de responsabilidade e outras coisas. Tem muita gente que não cresce em todos os sentidos da vida. Isso eu aprendi esses dias, achei muito legal. Eu tô fazendo alguns cursos comportamentais e tal. Aí o coach lá tava me falando umas coisas que eu achei muito legal. Que ele veio me perguntar, que ele viu que eu comecei a fazer palestra, né? Daí ele falou, cara, e como você se vê daqui 10 anos? Eu falei, eu me vejo palestrando pra 1 bilhão. Ele, verdade, mas ninguém palestrou pra 1 bilhão. Eu falei, mas eu vou palestrar, eu vejo desse jeito. E brincando com ele, ele falou, cara, é nítido na sua voz e no seu olhar que realmente você acredita nisso. Sim. Ele falou, sabe por que você vai conseguir? Porque você acredita e você sente que você merece. Muitas pessoas não alcançam pelo sentimento do não merecimento. Então, é muito legal a gente tomar cuidado com isso. Às vezes, a gente para nas primeiras barreiras e não é porque a barreira é difícil de enfrentar, é porque de dentro para fora você se sente que você não tem merecimento de alcançar aquilo. Então, comecei recente, indico para todos fazer alguns cursos comportamentais aí, entender o que tá dentro. Com certeza. Tá me ajudando bastante. Com certeza. E esse é um tema que eu amo falar. Eu amo falar sobre isso, gente, porque mudou minha vida, né? Essa questão de você entender como é que o universo funciona, né? Física quântica. Então, assim, você precisa ser antes de ter. Então, se você quer ter 1 milhão na sua conta, você tem que ser essa pessoa rica, já próspera, né? Ser grata por tudo que você já tem. E você tem que acreditar que você já é. Você tem que sentir que você já é. Quando a gente fala de riqueza, não é só dinheiro, né? Tudo, é tudo, né? Quando a gente Sim. fala de prosperidade e abundância, a maioria, né, vem na cabeça dinheiro. Mas é tudo, gente. Pode observar, as pessoas que estão nessa pegada, é tudo. A saúde da pessoa tá ótima. O relacionamento dela tá bom. Né? Tudo, você começa a olhar todas as áreas da vida, os pilares, e tá tudo abundante. Por quê? Porque não é sobre o pilar, é sobre a pessoa. E aí ela reflete isso em todas as áreas da vida dela. Isso né? é verdade. Então, Eu eu tava acho conversando isso fantástico. sobre isso esses dias, né? Sobre a pessoa não estar bem e muitas das vezes ela fica só assistindo o sucesso da outra pelas telas no telefone. Sim, exato. Infelizmente. Mas assim, acho que foi muito bom você ter entrado nesse ponto, porque realmente é sobre isso, né? Você se sentir merecedor, e aí tem muitas crenças limitantes aí que travam muita gente. Eu percebo isso. Às vezes a pessoa tem muito conteúdo, faz um monte de curso, faz um monte de coisa legal, mas não sai do lugar. Por quê? Porque tem crenças. E quando a gente fala de crenças, a gente tá falando de inconsciente. Então não sou eu, Camila, consultora empresarial, que vou mudar a sua vida. Vai ser um terapeuta através de uma técnica que ele, né, é profissional para lidar com isso. Então, por isso que eu falo, a gente não pode só cuidar da parte técnica, né? Que são as hard skills. A gente tem que cuidar das nossas soft skills também, que é a parte emocional, a parte espiritual. Então, para isso, existem outros profissionais para ajudar a gente. Né? Super indico. Super indico. É isso aí. E, gente, eu tenho mais uma pergunta para fazer para vocês dois, porque, assim, eu já vi muitos casais trabalharem juntos.
E eu já percebi que às vezes isso pode ser um problema, né? Se não tiver uma boa comunicação ali, saber dividir as coisas entre o que é pessoal e o que é profissional. Vocês já sentiram alguma vez alguma dificuldade? Ou se vocês têm essa harmonia, o que vocês podem dar aqui de dica para quem trabalha hoje com o esposo? Porque eu já tentei, gente, acabou que não deu certo, porque a gente é muito diferente e aí acabou que não deu certo. Então eu queria ouvir um pouquinho a experiência de vocês. Olha, eu acho, assim, vindo as lembranças, não acredito que a gente tenha discussões, brigas por conta de trabalho. É mais pessoal do que o trabalho em si falando. E às vezes a gente se arranha ali um pouquinho, né? É algo assim também atípico. Mas a gente chega em casa, conversa, olha, não gostei do que você fez, vamos fazer diferente. Olha, hoje você foi um pouco rude comigo. Ai, desculpa, não percebi. Poucas vezes, eu acho que de todas as nossas diferenças, atritos de conflitos dentro do trabalho ou assuntos do trabalho, graças a Deus, é algo assim bem tranquilo. É mais realmente pessoal, porque eu convivo, né? Você tem um convívio com a pessoa, então é super natural. Mas acho que conflito e atrito, profissionalmente falando, é tranquilo, né? No começo a gente tinha bastante, sim, e é toda uma bagagem. A gente era muito novo, tanto de empresa quanto de vocês idade. são ainda, né? Tiozão. A gente começou há 4 anos, né? Eu tinha 22, ela tinha 20 para 21. Então, era 2 pessoas novas, 2 pessoas que estavam bastante machucadas no momento que a gente se conheceu. Então, no começo tinha, assim, bastante episódio da gente levar pro trabalho as nossas indiferenças. Hoje em dia, eu vejo que a gente já não leva tanto, a gente conseguiu amadurecer. A gente tem nossas dificuldades, como todo casal tem. Tem vezes que a gente não tá nem conversando e tá lá um do lado do outro, mas respeita o ambiente de trabalho, né? Isso que é bacana, né? Não transparece. A dica é essa, cara. Você não pode misturar. Tem que dar um jeito de realmente separar. Você não precisa ficar beijando, não precisa ficar abraçando, mas, poxa, passa pro setor dela o que ela vai passar pro seu setor o que é seu e acabou, né? O CNPJ não pode sofrer por isso. Uma dificuldade que eu vejo que a gente tinha, que talvez pode ser parecida com a sua e pode ter gente que vai estar assistindo que pode ter também, é a personalidade da visão da empresa. Então, um exemplo, a empresa já existia antes da Inara chegar, porque eu montei a empresa antes. E a minha personalidade que eu tô tentando mudar mais por ela não é tipo de empresa familiar. Eu não concordo com o tipo de empresa familiar onde acontece o que você falou. Pai, você é filha de quem? Eu não concordo com isso. O meu tipo de empresa é meritocracia. Perfeito. E quando ela entrou, a mentalidade que eu sinto que ela tinha era uma mentalidade de empresa familiar. Em qual sentido? Eu sou esposa do dono, eu tenho que ter uma sala. Não, aqui dentro você não é esposa do dono. Aqui dentro você é corretora. Os corretores ficam lá, ó. Então, no começo eu via que a gente tinha muita dificuldade por isso. Porque ela tinha uma linha de pensamento e eu tinha outra, né? Aí, aos poucos, a gente tá evoluindo nisso. Eu tô tentando mudar bastante devido a pedido dela. Mas eu vejo que no começo muito dos atritos era esse, assim. Então, dou esse conselho tanto para você que tá entrando num relacionamento que a pessoa já tem uma empresa, ou você que tem uma empresa que tá trazendo uma pessoa pro seu relacionamento. Entenda o seu tipo de empresa. Se é uma empresa familiar onde a sua esposa vai ter mais benefícios que as outras pessoas, maravilha, não tô falando que é errado. Mas é muito importante você entender e você passar isso pros seus colaboradores, porque senão eles também podem se sentir mal com isso, na verdade. Sim, poxa, a pessoa acabou de chegar, não tem mérito, às vezes não tem nem bagagem e já tem tal benefício. Ou às vezes tem, mas se o cargo dela é aquela, é aquilo, né? Então o que eu sinto foi isso, mas hoje a gente tá bem entendido nesse sentido. Ela tem a voz ativa dela lá perante o cargo que ela está e não perante a pessoa que ela é minha esposa, entendeu? Hoje ela é gerente, ela tem voz ativa igual qualquer gerente lá dentro, né? Sim. E assim sucessivamente. E a gente tenta, na medida do possível, quando a gente vê que a gente não tá bem, cada um no seu cantinho ali, não precisa trocar a farpa, mas se eu tenho que levar uma demanda para ela, eu tenho que levar. E se ela tem que me trazer alguma demanda, ela tem que trazer, né? Não pode... Não pode atrapalhar. Mas isso eu acho que é mais o tempo que te ajuda, né? Sim, com certeza. No início era mais esse sentido, né? É que como a gente começou, na época também, a gente não tinha uma estrutura que a gente tem hoje, né? Acho que malemar até uma sala direito a gente tinha que todo mundo se dividir. Tinha nada, tinha cadeira. Não tinha nem cadeira. Então, com o tempo a gente foi se aperfeiçoando e também eu acho que a busca profissional, né? Então a gente faz terapia, né?
busca terapia, acompanhamento, terapia de casal quando necessário, ou terapia individual quando necessário. Eu acho que quando necessário não, né? Terapia ela é algo que deveria estar presente na vida de todo mundo. Concordo. Porque ela ajuda pessoalmente falando e profissionalmente falando. Então, a gente também sempre tivemos essa cabeça aberta. Olha, tá tendo um conflito, tá atrapalhando em tal área, vamos uma busca profissional. Fez o acompanhamento, trabalhou os cursos também, que é de autodesenvolvimento, que a gente tá bem próximo agora. Isso também ajuda bastante. Faz você se descobrir e você conseguir discernir, separar as coisas ali, né? Sim. Então, acho que foi isso que ajudou bastante também. Porque você tem que enxergar que estar tendo conflitos, está acontecendo coisas, e você ir atrás de uma solução. Não simplesmente, tá acontecendo, deixa como tá. Vai virando uma bola de neve, né? Sim. Acho que a questão que ele falou, amadurecer. Você amadurecer perfeito. e conseguir enxergar isso. É isso. Em busca E da assim, solução. eu acho lindo vocês estarem trazendo essa transparência aqui, porque a maioria, a gente vê as redes sociais e acha que tudo é perfeito, né? Que sempre é um arco-íris ali. E a gente sabe que não é. A gente sabe que tem os desafios do dia a dia, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Mas a gente tem que saber lidar, né, com a situação e se tornar cada vez pessoas mais sábias e mais maduras. Sim. Que eu acho que é o que vocês estão trazendo aqui hoje. Então, isso é legal, porque um apoia o outro, um começa a fazer algumas mudanças para, né, suprir a necessidade do outro. Então, acho que assim, principalmente para você, Inara, eu acho admirável, porque você poderia simplesmente falar para ele, se não for desse jeito, eu não quero. Então, acho que assim, vocês conseguiram chegar num acordo de uma forma com que os dois tenham autoridade, né? Sim. E trabalhem juntos e não interferir a parte pessoal do profissional. E isso, gente, se com essa idade que vocês têm hoje, vocês já estão com esse nível de maturidade, pode ter certeza que vocês só vão evoluir cada vez mais juntos. E acho que como um casal, é legal ter essa troca, Sim. né? E a gente sempre entender o ponto do outro, porque tem gente que às vezes tem mania de, eu tô sempre certa. E a gente sabe que não é assim, né? Não existe certo e errado, existe pontos de vista. Você teve uma criação, ele teve outra criação. É que nem você falou, talvez você veio com a ideia de empresa familiar porque você viu isso em algum momento na sua vida e você preza por isso, assim como ele também viu as pessoas, né, sendo, como posso dizer? Beneficiadas e não achou justo. Então, assim, eu falo, gente, cada um teve uma trajetória e então é lógico que a gente não vai pensar igual. Mas a gente tem que um aprender com o outro. Então, Com isso certeza. que é bacana. Então, eu admiro muito, de verdade, a forma como vocês lidaram bem com isso e ainda vão melhorar cada vez mais, com certeza. Sim. E vocês estavam falando, né, sobre a questão da equipe grande. Gente, eles têm 60 pessoas hoje na equipe. É muito grande. 67. 67? Ai, cada vez que eu falo, aumenta. Mais 60. Cada vez que eu falo com eles, aumenta. Tava tendo uma entrevista na hora que eu saí. Aí, vai aumentar já, 68. 68. Até o final daqui já é 68. Então, assim, gente, por que eu quero falar sobre isso? Eu sei o quanto é difícil a gente ter uma equipe, né? Ainda mais uma equipe engajada, que eu vejo que vocês motivam muito a equipe de vocês, né? Eu vejo porque vocês postam tudo lá no Instagram. E hoje, eu vejo que isso é uma maior dificuldade hoje dos meus clientes. Por quê? Muita gente fala assim, putz, sozinho eu não consigo. Né? Só que, Camila, tá muito difícil achar gente boa, tá muito difícil achar gente engajada, o pessoal não quer saber de nada. E eu escuto isso, gente, diariamente. E aí eu olho para vocês e vejo vocês lá com uma equipe gigante crescendo cada vez mais. E eu falo, então será que o problema é esse mesmo? Ou será que as pessoas estão desistindo muito fácil, né? E eu posso até falar para vocês, inclusive, com certeza ela vai assistir essa live. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que às vezes eu já observei que ela estava, né, tentando fugir um pouco do foco ali, estava, né, se dispersando muito, e eu peguei, puxei ela no tranco. Falei, viu, é o seguinte, você tá comigo ou você não tá comigo? E eu vejo o crescimento dela hoje. Então, por quê? Eu poderia ter desistido. Mas eu falei, não, eu vejo potencial nela e eu quero ela comigo. Então, ela sabe, né, que eu tô falando isso pra ela. Mas, assim, e eu queria que vocês compartilhassem como foi o começo, montar uma equipe, né? E como que vocês lidam com isso, né? Como que vocês usam essa parte de liderança também para engajar os profissionais que trabalham com vocês hoje? Tá. Vou tentar simplificar para não ficar tão longo. São várias coisas que vai fazer a pessoa querer continuar no seu time, né? Porque entrar
qualquer desempregado quer entrar. Agora, continuar, a pessoa que tá ali performando, continuar. Não só desempregado, você conseguir até que pessoas empregadas saiam de onde ela tá. Hoje eu tenho o privilégio, sem demagogia, nada, mas das pessoas fecharem imobiliária para trabalhar comigo de corretor. Já tive 3. Fechou a própria imobiliária e veio trabalhar comigo não como gerente, como corretor. Porque ele falava, não dá pra vencer, eu vou me juntar. O que vocês estão fazendo, eu quero fazer também. E tem, inclusive, né, aquela frase que todo mundo fala. Se você não pode com eles, junte-se a eles. Então tá aí, tá explicado muita coisa já aí, né? Muito legal isso, né? Vamos lá, são várias coisas. Um exemplo, né? Eu acho que valores bem definidos é muito importante. Dentro dos valores, por exemplo, a gente lá, todos somos crentes, a gente crê em Deus, a gente prega isso, a gente ora, etc. Então eu vejo que a gente abraça uma certa parte de pessoas que gosta disso, entendeu? As pessoas veem e se identificam. Um bom ambiente de trabalho, etc e tal. Mas tudo isso, se você somar tudo, dá 20%. E os outros 80%? As pessoas trabalham pelo quê? Por dinheiro. Ninguém sai de casa se não for por isso. O cara que fala que faz só porque gosta, não acredito muito. Então, assim... tem muita gente que é hipócrita, né? Fala que não é, mas no final a gente sabe que é. Eu gosto também do que eu faço, mas a remuneração é importante. Então, assim, você pode ter tudo isso. Se o seu colaborador não tá ganhando quanto ele acha que ele deveria ganhar, cara, ele vai chorar. Ele vai chorar e vai te pedir perdão um dia que ele estiver pedindo a demissão. Porque ele gosta muito de estar lá, ele gosta muito de você, mas ele vai sair porque ele precisa pagar a conta. Então, o que eu vejo, assim, que Deus iluminou a gente, que a gente tentou fazer desde o começo, é remunerar fora da curva do mercado. Assim, a gente sempre tentou fazer isso. Eu sempre dou o exemplo da Toyota. Eu pego o olerite da Toyota o tempo todo. Cara, o cara da Toyota trabalha muito, mano. Muito. O cara, para usar o banheiro, tem que pedir pro chefe dele vir e cobrir ele na linha de produção, porque senão para a linha de produção. E ele não ganha muito dinheiro. O salário médio é 2.400 na carteira. Aí você vai ver a renda bruta é 4.000. Por quê? Porque ele fez muita hora extra. O cara trabalhou 12 horas por dia. Mas por que ele quer estar na Toyota? Por causa do PLR. Pra quem não sabe, gente, o PLR da Toyota é um dos melhores que tem no mercado. 18 mil, e eles têm muito incentivo também. Eu lembro que quando eu tinha 22 anos, eu falei, gente, preciso entrar na Toyota. Acabei não entrando, mas assim, fui pra outras empresas similares também. Cara, mas por causa de um prêmio. Então, algumas dicas aí, se eu puder dar, que a gente faz dentro da nossa empresa. A gente tenta pagar uma remuneração maior que o mercado e a gente tenta premiar. A gente premia muito o corretor. Assim, muito. Eu vi uns vídeos com um iPhone, eu vi até um cara 14, pegando uma moto lá. Falei, gente, é isso aí. Sim, depois a gente, né, se pergunta, como assim? Como que motiva? Muita premiação, porque o cara tá lá também por causa disso. Não vamos ser hipócritas. O cara tá lá porque o William é bonito. Porque gosta do William. Não é, cara. Também por isso, mas isso é uns 20%. Os outros 80% é porque ele tá ganhando dinheiro, porque ele tá vendo as pessoas também mudando de vida. Não é o William trocando de carro. Tem vários trocando de carro, tem vários comprando apartamento, tem vários indo bem, né? Então, a dica que eu daria é isso, porque as pessoas que eu vejo, assim, montam muita empresa, mas quer cada vez remunerar menos. Porque se eu quiser cortar custo hoje, cara, é fácil. Meu administrativo ganha 10 mil por mês. Eu coloco 5 ganhando 2. Coloco se eu quiser. Mas não faz sentido, eles não vão produzir, cara. Sim. Vão ficar um tempo e vão sair, vai ter aquele turno novo. O cara tá comigo desde quando eu abri. E duvido que saia. Duvido que saia. Então, e aí agora eu vou fazer uma pergunta pra você, que é a pergunta-chave aqui, que acho que vai virar a chave de muita gente aí. Da onde você tira dinheiro pra pagar essa galera e pra pagar esses prêmios deles? Eita, dica de milhões. Essa você não vai acreditar. Vai. Eu tiro do comprador. Ou do vendedor, sai de alguém. Porque a gente é prestação de serviço. Sai deles mesmos, concorda? Então, com porque certeza. são eles que te ajudam a chegar nesse faturamento para você poder proporcionar isso para eles. E, gente, por que eu tô falando essa pergunta aqui para eles? Porque as pessoas ainda não entenderam isso. O dia que eu contratei um consultor de vendas lá atrás, tava no comecinho, começando a empreender, e eu falei para ele, viu, é o seguinte, como é que eu vou ter funcionário sendo que eu não tenho dinheiro? Ele falou, mas você não entendeu. Você tem que primeiro ter funcionário, ele vai gerar o dinheiro, daí você paga ele, daí vai ter lucro. Aí com esse lucro você vai contratar outro funcionário que vai te fazer você ganhar mais dinheiro. E assim, é uma bola, né? Uma bola de neve. Você vai ganhando mais dinheiro, você vai pagando mais incentivo, vai pagando comissão e vai atraindo mais funcionários.
E aí, gente, isso foi a virada de chave pra mim. Eu espero que seja pra quem tá assistindo também. Por quê? Às vezes a pessoa se vitimiza e fala assim, mas eu não tenho condições. Gente, faça de uma forma com que o seu funcionário se pague. E não é uma coisa de outro mundo que a gente tá falando aqui. É simples, é só você pôr meta. Meta. É verdade. E se ele alcançar a meta, ele tem que ter uma premiação. Ele tem que Sim, ter tem que ser justo. Tem que ser justo pros dois lados, gente. Porque é o seguinte, você que é empreendedor, você tá assumindo risco. Então, você também tem o mérito de estar ganhando mais ali que todo mundo. Só que a pessoa que tá ali, ela tá trabalhando para te ajudar naquilo. Então, ela também merece ser reconhecida e premiada. Então, acho que, no final das contas, todo mundo ganha. Sim. Né? E isso que é legal. Quando o universo enxerga que a gente está trabalhando em prol da sociedade, né? Da cidade, do país, assim, que a gente vê que a gente está querendo crescer e ajudar mais pessoas, ele ajuda, né? Eu falo que Deus ajuda. Ele manda as coisas pra gente. E é aí que vem a prosperidade. Só que as pessoas demoram para entender isso. Né? Acho que tudo vai vir de mão beijada. E outra coisa legal também, para complementar, às vezes a galera vê a gente aí com uma equipe grande, né? Dentro da empresa. E, nossa, como que vocês fazem para prospectar esses seus corretores, colaboradores? Cara, eles pedem para trabalhar com a gente. A gente não chama nenhum corretor. Isso é fato. A gente não entra em contato. Viu? Você quer trabalhar comigo? Viu? Eu vi que você está em tal construtora imobiliária. Quer vir aqui? Porque aqui eu pago mais, aqui eu faço isso. Não. As próprias pessoas acompanham o nosso trabalho nas redes sociais, né? Vêm, por exemplo, esses eventos de premiação, de construtores lá dentro com a gente, fechado com a gente, fidelizado com a gente. Sente aquela energia e eles mesmos entram em contato com a gente. Nossa, que legal, acompanho o seu trabalho há um tempo, quero conhecer um pouco mais. Então, naturalmente, essa visibilidade vai alcançando, né? Então, um exemplo, toda primeira sexta-feira do mês, a gente tem a nossa reunião geral. E da nossa reunião geral é uma festa. Tem que ser uma festa. Não é qualquer reunião semanal. É uma reunião geral. Então, é uma festa. Premiação, a gente traz colaboradores, né? Os construtores, proprietários. Viu? Vem cá. Dá uma premiação para os quem meninos. não gosta de participar disso, né? E é uma festa. É música, é premiação, é sorteio. Além do sorteio do iPhone, né? Que é o mais novo que a gente aderiu lá dentro. A galera tá ficando super feliz. E tá ajudando pessoas que... Às vezes é uma pessoa que tá desmotivada, né? E também é mérito deles, tá? Porque a gente não faz sorteio, não, tem os 60 pessoas, vou fazer sorteio para 60, não. A gente vai fazer o sorteio para aquelas pessoas que venderam. Elas merecem, elas venderam, elas precisam ter essa premiação. Então é mais um reconhecimento aí, né, que a gente faz. E para mostrar que a gente também tá fechado com eles, né? E é isso que faz a galera de fora também olhar e falar, nossa, que legal, eu quero experimentar essa aventura aí com a WD, quero ver como que faz pra tá dentro, né? Perfeito. Com certeza. Não, e assim, acho que no começo, com certeza, vocês tiveram que prospectar. No começo, a gente vai atrás que ninguém conhece. Mas depois, o crescimento, ele é orgânico. Né? Quando você tá ali gerando resultado. É o que você falou. Depois do resultado já é isso. Não é negociável. E, William, você falou, né, nos últimos minutos aqui, sobre Deus. Né? A gente estava falando aqui e eu gosto muito de falar sobre isso. E eu queria saber, né, de um de vocês dois, quem quiser compartilhar, se tiver alguma coisa, mas eu sei que sempre tem um testemunho, né? Um testemunho de como que Deus ajudou, né, você nesse processo. Deus é maravilhoso, Conta aí né? pra gente. Se falar o que é Deus pra você, é tudo, nossa vida, né? A gente não acorda, não respira sem Deus. Amém. É algo que é muito importante pra nós. Tudo que a gente vai fazer, tudo que acontece, tudo que a gente vai fazer, pede pra Deus. A gente vai e viajar, é Deus. Vamos pedir pra Deus guardar. Vamos pedir pra Deus fazer a vontade dele, é tudo Deus. E é uma das coisas que a gente coloca também dentro da empresa, é tudo Deus. Nossa, hoje eu não tô bem e tal. Cara, você já orou pra Deus? Você já pediu pra Deus? Só Ele pode dar pra você o que você precisa. E só Ele, você pode ter aquele íntimo de agradecer por tudo que tá acontecendo na sua vida. Então é Deus, né? O William, nós somos da congregação, né? Ele já era da congregação desde 2014? 2010. 2010. Desde 2010 ele é da congregação. Inclusive, em 2010, foi quando eu perdi a minha avó, né? Pra uma doença, pro câncer. E ela estava tão debilitada que teve que fazer um batismo especial. Então, montaram uma piscina no quintal de casa, fizeram o batismo dela e logo em seguida ela faleceu. E algumas coisas dela a gente guardou, né? E uma delas, eu guardei um véuzinho dela,
Então, desde 2010 até hoje, 2023, vamos falar de 2020, que foi quando a gente ficou junto, né? Desde 2020, eu perdi muitas coisas. Muito. Sapato, roupa, tudo. Porque a gente muda muito de casa, né? Mas uma das coisas que eu nunca perdi foi o meu véuzinho da minha avó, né? E o inário que acompanha, que é da congregação também. Na época era o inário volume 4, hoje já nem é mais o volume 4, né? E quando eu comecei a namorar com ele, ele me levou na igreja dele. Eu participei de alguns cultos. Foi muito legal. E deu um start na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu percebi que na igreja que nós estamos indo, né? Que você vai, elas usam véu. Se eu não me engano, eu tenho um véu na minha casa. Vou ligar pra minha mãe e vou perguntar. E aí minha mãe falou, ai, Nara, tá aqui sim. Inclusive, eu lavei ontem. Tava amarelo até. Eu lavei pra você, tá branquinho. Se você quiser, eu levo pra você. E aí, desde então, eu tenho até hoje o véu e eu uso, né? E desde então eu tive pra mim que Deus já tinha um propósito, né? Eu perdi tantas coisas de 2010 pra cá, né? Tantas coisas se foram, tantas coisas a gente já não tem mais contato. Mas o meu véuzinho e meu inário sempre prevaleceu, porque Deus já tinha um propósito pra mim. É um testemunho que muitas pessoas já vão saber, né? Porque eu não sou de contar muito também. Glória a Deus. Que legal. Eu acredito. Que lindo. A parte espiritual, pra mim, assim, vai além das placas de igreja, né? Eu respeito todas as igrejas, inclusive todas as religiões. Quem acredita em outro Deus também, eu respeito total. Eu sempre tive um contato legal com a parte espiritual, porque eu sempre tive interesse. Sempre tive muito interesse em aprender e tal. Então, eu fui aprendendo e pegando gosto. Desde pequeno, eu lembro de eu gostar de ir em igreja. Em 2010, eu comecei a ir na congregação. Tô lá até o presente momento. Mas o que eu acho que a gente faz relacionando a empresa com Deus de legal é dar essa oportunidade para as pessoas também conhecerem. Sim. De que forma? Da mesma forma que eu chamo você lá para dar um treinamento, eu posso chamar um colega para fazer uma oração, eu posso fazer uma oração, então a gente tem esse hábito, sabe? Com o tempo a gente está estruturando mais, tentando estabelecer horários, etc. Mas a gente tem esse hábito. Sempre antes de começar uma reunião, a gente gosta de orar. De vez em quando vem algum amigo que visita que a gente sabe que gosta de orar, a gente abre para ele orar também e é aberto. O colaborador quer continuar trabalhando, tudo bem, o que não quer nem participar e quer sair. Mas eu achei bacana quando Deus iluminou nossa cabeça de dar essa oportunidade para eles, né? Teve um caso que aconteceu que vale como testemunho, que eu acho que foi bacana. Eu conheci um amigo na faculdade. Na verdade, eu conheci uma pessoa na faculdade e virou meu amigo. Aí eu saí da faculdade, a gente ficou, nem sei, 2 anos sem se ver. Ele se formou na faculdade, daí um dia ele me ligou, falou, cara, tô desempregado, me dá uma oportunidade de corretor? Eu falei, dou. Aí ele veio, trabalhou com a gente, ficou 1 ano com a gente, mais ou menos. E tem um dia da semana específico que a gente vai na igreja em horário comercial mesmo. Tem uma igreja lá perto que é horário comercial. Aí a gente convida os colaboradores para quem quer ir e tal. E eu tinha conseguido, nessa época, a gente tinha uns 15 colaboradores. Eu tinha conseguido levar todos, exceto ele. Ele nunca ia. Ele falava, não, eu tenho medo se eu for lá e se eu cair e começar a debater no chão. Eu falei, não, mas lá nessa aí não tem isso. A visão que as pessoas têm, né? Eu falei pra ele, nessa não tem isso. Tem algumas que tem, mas nessa não tem isso, né? Brincando e tal. Aí um certo dia eu convidei, ele foi. Ele foi e visitou, gostou e começou a ir toda semana. E fora desse dia que a gente ia, ele começou a frequentar do bairro dele também. E, cara, o que eu fiquei muito feliz, ele trabalhou mais 1 ano com a gente, saiu, montou o negócio dele, então hoje ele é meu concorrente, que eu não falo concorrente, eu falo que é parceiro, né? Mas vamos falar no termo do mercado. Hoje ele é meu concorrente, mas o dia que ele saiu, ele olhou pra mim chorando e falou, cara, sabe o que eu levo de mais importante daqui? Eu falei, você aprendeu a profissão comigo, pensei, né? Você aprendeu a profissão comigo, isso que é o mais importante. Ele falou, não, eu conheci Deus aqui. Então, o que eu levo mais importante dessa empresa é que eu conheci Deus. E até hoje, faz mais de 1 ano que ele saiu, até hoje ele tá firme na igreja, montou família, teve filho, etc e tal. Então, coisa mais linda. Esse, assim, pra mim é um grande marco. Teve muita coisa espiritual que já aconteceu lá dentro, assim, muita coisa. Um marco legal também que eu carrego, bem voltado com a empresa, foi um dia, eu guardei um capital, eu queria montar uma construtora, né? Meu sonho era montar uma construtora por causa do meu pai, que ele é pedreiro. Aí eu tava guardando capital, fui um dia congregar, que a gente chama congregar quando a gente vai na igreja. Nessa igreja específica que o culto é durante o dia. Aí o Senhor mandou lá na palavra e falou 17 de Samuel, a exaltação do rei Davi. Aí o Senhor falou comigo, face a face. Falou, filho, você vai reinar, você nasceu para reinar nessa terra, tal. Pega o que você tem, investe no que você acredita que eu vou te exaltar. Aí o Senhor mostrou para mim um prédio grande, um carro novo, mostrou um monte de coisa. Eu falei, caraca, mas eu queria montar uma construtora, cara.
Fui conversei com o meu braço direito lá, né, que tá comigo do zero. Ele falou, cara, não vale a pena. Nós tínhamos uma estrutura bem enxuta antes. A gente tinha uns 15 colaboradores, o aluguel era muito barato, era tudo muito barato. Espaço pequeno. Dava para ter um lucro alto perante o custo mensal. Ele falou, se a gente pegar essa estrutura que você tá falando, cara, vai ser umas 5 vezes nosso custo. Nós vai ter que vender muito para ganhar igual. Eu falei, cara, mas o senhor falou para mim que se eu investir no que eu acredito, ele vai me exaltar. Cara, e a gente tem que confiar, né? Pulei de cabeça, eu tava num prédio que tinha mais ou menos uns 100 metros quadrados. Pulei pro prédio do lado de 300 metros quadrados, assim, ó, outro custo, outra despesa, outro tudo. E o Senhor abençoou muito. Então eu guardo até hoje essa palavra pra mim, que quando o Senhor fala, 17 de Samuel, já vambora, essa daí é minha. O William é mais corajoso. Pra tudo eu fico, ai meu Deus, mas será que vai dar certo? Ela tem mais medo. Ai, será, amor, será? Ele fala, vamos trocar de carro. Eu falo, ai meu Deus, mas não, mas viu, como que tá o caixa, como que tá as coisas? Não, não vai dar certo. Tudo eu fico assim, e ele... Não, você vem. Vai puxando. Mas assim, eu tive várias experiências também com Deus. E quando vem dele, não tem como dar errado. Como. Sabe? As pessoas podem fazer de tudo pra te derrubar. Mas ele te segura. E eu falo que muitas vezes eu passei por muitos desafios na minha vida que as pessoas olham e falam assim, como que você aguentou? Como que você lidou com isso? Eu falo, foi Deus. Deus mesmo. Então assim, pode ser que as coisas não saiam perfeitamente como a gente planejou. Mas vai sair de outro jeito, mas vai dar certo. Sim. Vai dar certo porque veio dele. Então, assim, às vezes é normal a gente ter medo, né? Isso é natural. A nossa mente, ela quer proteger a gente. Mas o nosso espírito, ele é muito maior. Sim. Né? Então, a gente tem que confiar nos nossos instintos, né? Como eu sempre falo, o instinto, ele é a conexão com o divino. Né? Então, não é assim, não, é coisa de mãe. Não é. Instinto é a conexão com o divino. É. Então, se você tá tendo o instinto de que aquilo tem que ser seu, vai ser seu. Que você tem que assumir esse risco, assuma, né? E as consequências pode ficar tranquila, porque com certeza vai dar certo, né? Eu acho maravilhoso isso. E uma pergunta para vocês, né? Você estava falando aí de algumas conquistas. Qual foi a maior conquista hoje de cada um aí? De cada um? É individual? Ou se vocês quiserem contar da empresa, fique à vontade. Ah, tá. Maior conquista? Algo muito específico? Difícil, São né? tantas, né? Resposta difícil. Amém. Depende, assim, se fosse pra falar de uma só que eu falaria hoje, seria a minha profissão. Porque é algo que, assim, eu não tinha contato, né? Por exemplo, meu filho vai ter contato com a corretagem. Independente se ele vai querer ser corretor ou não, ele vai ter contato. Meus irmãos teve contato, mesmo não trabalhando, porque eu sou corretor. Meus amigos têm contato porque eu sou corretor. Mesmo que eles não trabalhem, eles veem eu trabalhando. Eu nunca conheci um corretor na vida, nunca. Eu conheci a corretagem porque eu fui trabalhar de gesseiro dentro de uma imobiliária. Eu nem sabia que essa profissão existia. Então, eu vejo que realmente é Deus. E se fosse para escolher um, é isso. Porque tudo veio disso. Eu não tinha nenhuma bicicleta antes de ter a corretagem. É algo que... através da corretagem é onde a gente conseguiu ajudar as nossas famílias, né? Mudou totalmente a nossa cabeça. Hoje em dia, falando, a gente é grato por coisas poucas, né? Esses dias... A gente tá com reforma lá na imobiliária, graças a Deus já tá finalizando, né? Aí esses dias eu tava lá em cima, eu falei, deixa eu descer pra pegar alguma coisa na sala. A hora que eu cheguei na sala, eu vi que eles tinham instalado LED. Eu fiquei boba, porque eu vi o LED das salas e eu comecei a chorar. Eu fiquei super grata. Eu falei, nossa, Deus, obrigada por tudo isso. Em pensar que a gente começou lá atrás, não tinha nada, né? Eram pessoas contadinhas aqui com a gente. E hoje eu tô feliz de ver um LED instalado numa sala nova. A gente tá proporcionando um espaço melhor pra galera. Deus tá abençoando a cada dia mais. Então, realmente, eu acho que a conquista da nossa profissão, quando a gente fala da nossa profissão, mas é realmente pegando toda essa parte, né? A gente tem a nossa profissão, é bem sucedido hoje na nossa profissão para poder dar algo legal para nossa família, ajudar a nossa família, ajudar minha mãe, ele ajuda a família dele, ele ajuda a minha família e assim vai indo. Então, eu acho que realmente a profissão em si é a nossa conquista porque ele nos proporciona coisas que antes, às vezes nem a nossa família teve essa oportunidade, né? A gente veio de uma família bem pobre, então... Tem algo que me dá muito orgulho, assim, que Deus abençoou que a gente conseguiu conquistar, que é o nosso prédio, né? Por quê? A gente começou numa esquina do Vanelville. Aí dessa esquina, a gente alugou a primeira sala no andar de cima de um prédio. Aí dessa sala, a gente alugou a sala de baixo, que era maior. Aí dessa sala de baixo, a gente alugou o prédio, que é o nosso prédio que a gente comprou hoje. Então, assim, em 3 anos, a gente trocou para mais ou menos 4. E sempre, por exemplo,
primeiro plantão era 10 metros, foi para uma sala de 30, de 30 foi para uma de 100, de 100 foi para um de 300. Então era sempre um crescimento bem exponencial. E a inveja, ela existe, né? Sempre existiu. Nosso inimigo foi invejoso, por isso que ele caiu. Então, em volta, os vizinhos sempre tiveram muita inveja, sabe? Sempre tentou de alguma forma nos prejudicar, tentando gerar denúncia. Quanto mais a gente busca o crescimento, mais as pessoas tentam... Denúncia, parando o carro na nossa vaga, riscando o carro de cliente nosso. Teve uma vizinha que riscou o carro do nosso cliente. Então, assim, já passamos por muita coisa. Eu tenho muito orgulho. Por quê? Né? Levando em consideração tudo isso que eu falei. Quando a gente alugou o prédio do lado, eu fiquei com esse prédio de 100 metros e aluguei esse de 300 que estava dividido em 2 andares. Eu aluguei o andar de baixo. Eu ia ficar com os 2 prédios. Aí tinha uma pessoa lá que, infelizmente, ela fez eu passar por muita humilhação lá, sabe? Ela vinha, abria a porta do meu prédio da recepção e gritava: isso aqui é tudo meu. Na época eu tinha gastado tudo que eu tinha. Eu tinha gastado 150 mil para reformar o prédio. Era tudo que eu tinha. Ela falava: você vai perder tudo que você gastou. Eu vou pedir o prédio, tudo, só que na verdade não, né? Eu tinha alugado de um cara e o cara se relacionava com ela. Mas enfim, eu passei muita humilhação ali dela e da filha dela, mas muita humilhação. Inclusive, muitas vezes. Uma vez ainda falou que não queria que a gente pisasse na calçada dela. Falou, cara. Falou: eu não quero nem vocês que você pise pisando na calçada. Na calçada. Teve um dia que eu tava atendendo um cliente, era umas 7 horas da noite. Ela abriu, escancarou. Só que é tudo meu, não sei o quê, eu vou pedir, que ela sempre fazia isso. Cara, eu fui embora chorando. Não sei se você lembra a hora que eu cheguei em casa, tava em casa. Comecei a chorar. Falei: por que, cara? A gente tá fazendo tudo certo, mano. Eu pago o aluguel certinho, cara. Aí liguei pro dono real do prédio, conversei com ele, falou: não, calma, vai ser conversado e tal. Cara, não deu um mês, mais ou menos, ele chegou pra mim, deu o documento do prédio e falou: tá aqui, ó. Transfere o dinheiro. Falei: não tenho. Acabou os seus problemas. Falei: não tenho, mas eu vou financiar, dá um jeito, Sim. né? Fui e comprei o prédio, cara. E a calçada hoje é nossa. A calçada é nossa. E em cima... E eu tenho certeza que um dia, se essa pessoa estiver passando lá, vocês não vão falar pra Não, ela, jamais. Não, porque passa isso até aí, hoje, gente, não tá fala. intrínseco na gente. É. Né? Então, assim, eu falo que algumas pessoas, elas buscam atalhos e elas se incomodam, né, com o sucesso do outro porque ela não consegue. E aí ela vai querer te atrapalhar e vai vir muitas provações, Com né? certeza. Só que você não pode desistir. Porque, gente, se a gente for desistir com cada desafio que a gente enfrenta, nunca vai dar certo mesmo. Sim. Com certeza. Então, assim, é muito legal vocês terem essa resiliência que vocês tiveram. E isso só mostra, né, o quanto vocês merecem estar onde vocês estão hoje. Sim. Né? Porque, assim, vocês não desistiram. Então, Sim. de verdade, eu admiro muito essa história de vocês. Obrigado. E obrigada por compartilhar aí com a gente. A gente que agradece. E Muito qual bom. que foi, assim, além dessa que você acabou de falar, teve algum outro desafio, assim, que vocês falaram assim: nossa, foi punk, mas a gente também conseguiu resolver? Desafio? Algum momento que foi difícil? Eu acho que tiveram alguns, sim. Inclusive, acho que migrar, né? Pessoas saindo da empresa, entrando da empresa. Resultado, a gente já teve mês, assim, do resultado ser bem baixo, a gente ficar preocupado. Tem da empresa sim. falando, né? Acho que não, pra mim Mas desafio no sentido... acho que desafio de tirar o sono, acho que não. não. Pra gente lá, graças a Deus, desde quando a gente começou, a gente prosperou muito. A gente não teve queda nem nada. Eu não vejo nada disso como desafio, na verdade. Tudo que acontece é pra deixar a gente mais forte, né? Algo que me tirava a paz era isso que acontece, assim, porque... até Esse era o mais... Uma dica, se eu puder dar pra qualquer um que estiver assistindo, se você puder comprar o prédio que você tá trabalhando, cara, compra, porque realmente o aluguel ele é complicado, mesmo que a pessoa não faça na maldade, que ela chega na boa e fala: vou pedir o prédio, quanto tempo você precisa? 6 meses, 1 ano, não importa. Mas o fato de você ter que mexer em toda a estrutura que você já criou, pra você criar uma do zero, né? Inclusive naquele filme Fome de Poder, né, que conta a história do McDonald's, ele teve essa visão, né? Ele falou: nossa, e ainda começou a ganhar dinheiro com isso também, né? Hoje é Então, outros 500, mas muito legal. Esse roubou bastante a paz, mas de resto... Mas é isso, eu fiz essa pergunta, na verdade, porque, assim, às vezes as pessoas acham que vocês têm sorte. Né? E a gente sabe que não é essa a realidade. No esforço. Eu não falo é que eu tenho a sorte no esforço. Quando a sorte bateu na minha porta, eu tava trabalhando, né? Acho Sorte no esforço. É isso. Então, assim, todos nós temos desafios. Sim. E é legal a gente compartilhar para as pessoas se identificarem. Falar: poxa, se eles conseguiram passar por isso, eu também consigo.
né? A gente não pode desistir. Sim, Né? esse é fato. E assim, depois vem as conquistas, e aí é maravilhoso você poder falar, putz, valeu a pena, né? E eu vi aquele vídeo que você postou no dia que você deu o carro pro seu pai, eu achei lindo. Legal. Eu falei, gente, quem que não quer ter esse sonho de poder Verdade. presentear a pessoa que você mais ama, Verdade. né? Se você quiser até compartilhar com a gente como é que foi essa experiência aí. Bora. Valeu a pena o esforço, poder Valeu. presentear o paizão? Tô Muito feliz da esforço. vida. Minha linguagem de amor é essa, né? Minha linguagem de amor é o presente. Então eu sempre gostei de presentear, né? E meu pai, ele foi pedreiro a vida toda, não teve tantas oportunidades, não teve condição de ter algumas coisas, né? Aí, quando eu comecei a ter uma condição melhor, eu dei um carro pra ele, foi um Gol uma vez. Aí melhorou um pouquinho, eu dei um HB20 pra ele no aniversário do ano passado, eu acho, não foi? Acho que foi no ano passado. Ano atrasado, alguma coisa Eu tipo. lembro que foi no aniversário dele. Aí, esse ano, desde quando eu lembro, ele fala que ele queria ter um Cruze branco com teto solar. Esse é o carro do sonho dele. Igual eu tenho um Camaro, pra ele era o Cruze branco com teto solar. Aí, esse ano, o senhor preparou, a gente conseguiu esse carro que ele queria, né? Aí, você não tava na hora da trollagem, né? Você não tava. Acho que não. Eu fui lá, tal, comprei o carro, transferi pro nome dele. Ah, não tava. Você não tava. Tava, mas você mostrou o vídeo, gravou tudinho. É, ele gravou. Gravei eu o longe vídeo só inteiro. rindo. Aí eu indo mó feliz pra dar o carro pra ele e tal. A hora que chegamos em casa, eu imprimi uns documentos da Receita Federal e tal. Peguei umas imagens no Google de Receita Federal. E meu pai é o cara mais lerdo do mundo. Meu pai, pra ele responder uma pergunta, Tadinho. demora. Ele é slow motion. Aí peguei um monte de documento, imprimi o imposto de renda dele, que é eu que faço, que ele não teve estudo, estudou até a 4ª série, não tem conhecimento nenhum. Peguei o imposto de renda dele, coloquei o recibo do carro reconhecido no meio, coloquei um monte de coisa, e cheguei e falei, pai, cheguei desesperado em casa. Pai, aconteceu alguma coisa? Ele, o que aconteceu? Daí eu falei, aqui o documento da Receita Federal que chegou, pai, será que é por causa da construtora? Que a gente tinha montado uma construtora fazia uns 3 meses. Daí eu falei, nós vai ter que fechar a construtora. Ele, pelo amor de Deus, agora que tá começando a dar certo, tal, aquele jeitão dele. Eu falei, o que aconteceu? Será, pai? Deu os documentos pra ele, né? A trollagem era ele achar lá o documento do carro. Aí ele começou a olhar a Receita Federal. Mas você fez meu imposto de renda? Eu falei, fiz, pai, tá aí, olha aí, dele olhando, mas esse aqui é meu imposto de renda. Eu falei, pai, tá tudo certo. É a construtora, pai, certeza que é a construtora. Faturamento alto, comecei a brincar com ele. E ele, mas como assim? Dele achou o recibo. Eu falei, agora que ele achou o recibo, maravilha, né? Agora vamos terminar a trollagem. E o carro parado na garagem, que ele tava dentro de casa, meus irmãos deixou ele tudo dentro de casa pra ele não sair na garagem. Nós fazemos uma trollagem lá dentro. A hora que ele achou o recibo dele, mas calma aí, só que é o quê? Mas isso tudo que eu tô te contando levou 10 minutos. O vídeo Não foi tem tão 10 rápido. minutos o vídeo. Ele olhando, mas o que é isso aqui? Falei, o que é isso aí, pai? Dele, mas tem meu nome aqui? Falei, pai, seu nome? Documento do veículo. Falei, tá como o que aí? Dele, tá como comprador. Mas eu não comprei nada, bravo. Eu falei, calma, pai. Lê o que tá escrito no documento. O que tá escrito no documento? O que é? Documento do quê? Dele, mas é um documento de um carro, um Cruze? Mas quem sabe? Mas como que ele sabe que eu quero ter um Cruze? E não entendia. Aí eu começo a ficar nervoso, né? Pai, pelo amor de Mas Deus, fácil pai. mostrar logo, né? É isso daí. Aí ele olhando, ele... entendi. Balançou a cabeça, entendi. Saiu lá fora, pegou o carro. É uma grande dádiva, assim, pra gente poder ter Que passado legal. por isso. Porque era um sonho muito grande poder fazer isso por ele, sabe? Ai, que Hoje ele bacana. tá todo feliz no carro Que dele. bacana. Até a Inara falou, né? Que a gente transformou a vida das nossas famílias. Então, assim, Sim. gente, não é só por você. É por Não. tudo. A vida das pessoas que vão trabalhar com você, a vida da sua família. Você pode... Quando a gente, né, transborda na vida dos outros, a gente acaba crescendo mais ainda. Porque é assim que funciona, né? A lei Sim. do dar e receber também. Né? Então, Sim. assim, quando a gente começa a entender tudo que tá na Bíblia, tudo faz sentido. Total. Né? Então é maravilhoso isso que vocês estão proporcionando bom. para as pessoas hoje. Que legal. Gente, Deus é bom. vamos encerrar aqui. E aí, para encerrar, eu queria que em uma palavra vocês falassem o que ajudou vocês a chegarem até aqui hoje. Deus. Deus, forte. Gratidão. Gratidão. Sempre fui muito Perfeito. grato a tudo. Antes de ter, eu já era grato. Legal. Deus, com certeza. Se pensar assim, passar um filme de como era antes, como está sendo hoje, Deus fez tudo nos mínimos detalhes. Amém. Ai, que lindo. Lindo, perfeito. E acho que a questão da gratidão, às vezes as pessoas esperam, né, atingir altos patamares para daí sim falar, ai, vou agradecer agora porque eu cheguei lá. Mas não é. São pequenas coisas, né? É o Uhum. LED.
Sim, com certeza. Né? É aquelas É o LED. coisas que você fala assim, não é? Que você fala assim, nossa, consegui, conquistei. E aí, quando a gente é grato pelo que a gente já tem, a gente atrai mais ainda daquilo. Sim, com certeza. Né? Perfeito. E William, Acredito. você que começou tudo isso, eu queria que você olhasse para a câmera e falasse diretamente com quem está assistindo uma dica para quem está começando agora a sua empresa. Pra quem tá começando. Tá, Isso. vamos lá. Vamos lá. Cara, uma dica de milhões aí pra você. Primeiro, acredite. Se você não acreditar, não vai dar certo, cara. Você pode ser o melhor no que você faz, mas se você não acredita, não vai dar certo. Então, assim, acredite muito e faça o que for necessário, mas chegue no seu objetivo. Tenha a meta muito clara, muito nítida e olhe pra ela todo dia, cara. Apareceu uma dificuldade, desvie dela e vral. Não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Pra quem acredita e faz o que tem que ser feito. Perfeito. sim. Maravilhoso. Quer complementar, Inara? Não, exatamente isso. Acreditar. Foi o que nós fizemos, né? Legal, gente, muito obrigada. Foi maravilhoso essa conversa. Obrigada, Acho que a gente Cami. eu já conhecia um pouco a história de vocês, mas parece que quanto mais eu conheço, mais admirada Muito obrigado. fica. Porque é maravilhoso quando a gente vê, né, pessoas pessoas comuns, né? A gente fala assim, não nasci em berço de ouro. E Não. conquistam muitas coisas, muitos desafios, muitas batalhas. E estão aí, gente, olha que lindo. É lindo isso, é maravilhoso. E eu tenho Verdade. certeza que vocês ainda vão muito longe. Amém. Então, Amém. obrigada por estarem aqui, por ter Igualmente. esse momento. Vão lá fazer o fechamento de vocês. E excelente final de semana aí pra vocês Obrigada, também. Cami. E, gente, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês, tá? E se inscreve aí no canal, que eu tô sempre postando novos vídeos. E se vocês quiserem, já começa a acompanhar eles lá também. Eu vou deixar aqui na descrição o arroba de todas as empresas, do pessoal deles, e vocês começam a seguir eles lá também. E, gente, só para finalizar, eu lembrei de uma coisa agora. Vocês estão lançando um curso e eu tenho alguns clientes que são corretores e já falaram que tem interesse em aprender um pouco mais. Quando que vai ser o evento de vocês? Se vocês quiserem já aproveitar aqui e falar com o pessoal. Vai ser a primeira vez, né? Não fala nem a data? Não? A empresária ali falou que não pode Então falar vamos nem a fazer o data seguinte, ainda. depois vocês entrem lá no Surprise. Instagram deles e aí vocês pegam as informações para quem quiser, quem trabalha nessa área e quiser aprender com eles a crescer, né, dentro dessa área, eles vão deixar lá depois as informações para vocês lá, para vocês Vamos lançar. acompanharem, participarem desse evento e começarem a prosperar também, tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.